Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de administração de servidores. Essa nossa aula será dividida em várias partes. E nessa primeira parte, nós vamos aprender a identificar os adaptadores de rede na nossa máquina Linux e, em seguida, a configurar um adaptador de rede. Nós estamos utilizando a instalação do Debian em sua versão 9. E estamos utilizando para isso máquinas virtuais criadas aí no VirtualBox. Eu tenho duas máquinas virtuais criadas. Uma máquina que é o meu servidor e uma segunda máquina que é o meu host 1. A máquina servidor é a máquina no qual nós vamos fazer todas as configurações de rede. E a máquina host 1 é onde nós vamos testar essas configurações. Então, começando aí, a primeira coisa que nós temos que saber dentro de uma máquina aí, para configurar a parte de rede, é se o nosso adaptador de rede foi reconhecido pela máquina ou não. Para isso, nós vamos executar o comando dmesg. E o comando dmesg, ele me mostra todas as mensagens de inicialização do meu kernel, do meu Linux aqui. Porém, eu quero saber especificamente da placa de rede. Então, eu vou usar um recurso, que é o dmesg pipegrep eth. O que eu estou falando aqui nesse comando? Olha, eu tenho dois comandos sendo executados simultaneamente, o dmesg e o grep. O comando grep serve para filtrar algumas entradas dentro de um arquivo ou dentro de uma saída de um comando. E o comando dmesg lista todas as mensagens do kernel. Então, o que eu estou pedindo agora para o sistema? Olha, das mensagens de inicialização do kernel, liste para mim apenas as mensagens que têm ETH. E aí eu consigo identificar os meus adaptadores de rede. Reparem que essa máquina virtual ela está trabalhando com dois adaptadores de rede, o ETH0 e o ETH1. O ETH0 e o ETH1 são modelos de placa de rede Intel Pro 1000, tá? E eles foram renomeados para ETH0 ENP0S3 e o ETH1 para ENP0S8. Ou seja, eu tenho então duas placas de rede que são reconhecidas pelo meu sistema operacional como ENP0S3 e ENP0S8. Em seguida, a gente vai utilizar o comando IPA para verificar qual o status dessas placas. Então, comando IPA e ele vai me mostrar. Reparem que além do ENP0S3 e do ENP0S8, ele me mostrou também uma interface de rede chamada LO, que nada mais é do que a minha interface de rede de localhost. Essa interface ela já está configurada com o endereço 127.0.0.1, com uma máscara aí /8, e eu tenho a minha interface de rede ENP0S3 configurada em 10.0.215/24, ou seja, essa interface de rede ela já recebeu o endereço IP e tenho a minha ENP0S8 que não está configurada. Essa interface, a ENP0S3, é a interface que na minha máquina virtual está configurada como sendo DNAT, ou seja, para que eu possa acessar a internet e efetuar alguns comandos, aí, efetuar o download de alguns pacotes. E a minha interface ENP0S8 ela não tem endereçamento IP atribuído. Como que eu faço então, para configurar um endereço IP? Nós vamos utilizar o comando ip-address-add. Então, vamos aplicar esse comando diretamente na interface ENP0S8. Então, ip-address-add. O endereço que eu quero atribuir, 192, vamos seguir o endereço que está no slide aí, 168.0.100/24, que é uma máscara 255.255.255.0, para o dispositivo ENP0S8. Feito isso,
eu percebo que o Linux não retorna nenhuma mensagem de confirmação ou erro de configuração desse adaptador. E para eu checar se ele funcionou ou não, eu vou retornar o comando IPA. E eu percebo que esse IP já foi atribuído ao dispositivo NP0S8, e aí eu posso até ativar essa interface, porque eu percebo que o status dela neste momento é down, ou seja, a interface foi configurada com o IP que eu quero, mas ela está em down, ou seja, ela não está ativa. Para ativar essa interface, eu vou usar o comando IP link set, a interface que eu quero, NP0S8, e vou dar o comando up nela. Novamente, o Linux não retorna nenhuma resposta, mas vou checar aqui com o comando IPA e eu percebo agora que essa interface saiu do status down para o status up. Então, dessa forma, eu consigo configurar um endereçamento IP. Então, para trabalhar com configurações de rede no Linux, Debian 9, a versão que a gente está trabalhando, a distribuição, a gente vai utilizar o comando IP e seus respectivos parâmetros. Então, o primeiro parâmetro aí é o IPA, que serve para listar os adaptadores de rede. Vamos só limpar a tela aqui e executar de novo. O comando IPaddress add, que vai atribuir um endereço IP ao adaptador. E, por último, o comando IP link set. E aí, o adaptador de rede, né, NP0S8, por exemplo, e um status de down ou up. Esse comando, lembrando, ele serve para desativar ou ativar. Se eu utilizar ele com parâmetro down, ele desativa o adaptador de rede, e se eu utilizar ele com o parâmetro up, ele ativa o adaptador de rede. Só que nós temos um problema com esse comando IPA. Toda vez que essa máquina é reinicializada, esse endereçamento que eu atribuí, ele vai ser perdido. Vamos observar. Então, estou dando aqui um comando para reinicializar minha máquina, que é o comando reboot. E ao inicializar essa máquina, né, a máquina que está sendo carregada, quando eu logar nela, eu vou perceber que esses endereços IPs foram perdidos. Então, vou logar aqui, SD123 asterisco, a nossa senha aí, e agora, com o comando IPA, eu percebo que toda a configuração do adaptador 3 foi perdida. Por que que isso ocorreu? Porque o comando IPA, ele mantém aquelas configurações setadas enquanto a máquina está ligada. E quando a máquina é desligada, eu perco essa configuração. E aí nós vamos utilizar, então, o nosso arquivo de configuração /etc /network/interfaces. Então, dentro do Debian, esse arquivo é responsável por setar as configurações de rede que eu quero e, consequentemente, deixar com que elas fiquem permanentes após a máquina ser reinicializada. Então, eu vou editar esse arquivo, vou utilizar para isso o comando nano /etc /network/interfaces. E aí eu entro nesse arquivo de configuração. Eu percebo que já há duas interfaces configuradas. A interface LO, que é a minha loopback, e a minha interface é NP0S3, que recebe o IP via DHCP do meu próprio VirtualBox. Agora, então, eu vou proceder à configuração do meu adaptador. Então, eu vou fazer primeiro um comentário indicando que eu estou configurando ele. Então, adaptador
né, enp0s8. E aí eu vou começar hello root plug enp0s8 e face enp0s8 e net. Aqui, se eu usar a opção DHCP, ele vai tentar buscar essa configuração, a configuração de IP, né, de um servidor DHCP. Mas como eu não tenho um servidor DHCP na rede, eu vou configurar ele de forma estática. E aí eu vou adicionar o endereço que eu quero. Address 192.168.0.1, por exemplo. Vamos configurar ela agora como sendo 192.168.0.1. E uma máscara 255. Opa, uma outra aqui. 255.255.255.0. Então, configurei. Posso entrar aqui com broadcast, posso entrar com a parte de roteadores, mas vou fazer a configuração mínima aqui. Definir um endereço IP e uma máscara de rede. Vou dar um Ctrl X. Sim. Então, após configurar agora, eu vou reinicializar a minha máquina para verificar se essas configurações foram setadas. Então, dou o comando reboot, a máquina está sendo reinicializada, no caso, o meu servidor, estou trabalhando só no meu servidor. E aí, vamos esperar ele, vou logar root. Para quem não lembra a senha, ASD123*, a nossa senha padrão. E agora eu vou repetir o comando IPA. E aí eu já verifico que a minha interface de rede S3 continua recebendo IP via DHCP e a minha interface 01 já recebeu o endereço /24. Então, para a configuração de rede, eu tenho duas formas de realizá-la. Uma através do comando IPA, no qual, através do comando IP, na verdade, né? IPA é para listar os adaptadores de rede. Então, uma através do comando IP, no qual eu entro com o parâmetro address e configuro a interface de rede, e outra através do arquivo /etc, /network, /interfaces. Qual a melhor forma de configurar? Depende da sua aplicação e da sua necessidade. Em caso de servidores, acredito que o /etc, /network, /interface seja muito mais plausível, porque qualquer reinicialização que o sistema precisar, ele já vai setar a configuração, do que usar o comando IP. Pessoal, até a próxima aula. Obrigado.